Fala galera, e aí? Preparados para mais um conteúdo? Vamos entrar no assunto agora que, olha, eu tô o tempo todo, não decora a regra, interprete. Aí a gente chega em colocação pronominal. Olha, se tem um assunto de língua portuguesa em que você tem que decorar a regra, é esse. Aí o bicho pega. Por quê? Marian, você tá o tempo todo falando que não é que é para interpretar e tal. Pois é. Antes de você decorar essas regras, é fundamental que você entenda, sim, o papel do pronome. Quando a gente estuda pronomes pessoais, a gente estuda ali o elemento básico do estudo de colocação pronominal. Então, vamos começar da seguinte forma. Quando a gente fala em colocação pronominal, vocês devem lembrar das regras de próclise, mesóclise e ênclise. Porém, que tipo de pronome faz parte do estudo de colocação pronominal? Vamos fazer o seguinte? Eu vou sair da tua frente e vou abrir esse quadrinho aqui, ó, para a gente entender como é que funciona a questão da colocação pronominal. Existem 6 tipos de pronomes na língua portuguesa. Pronome pessoal, pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Esquece isso tudo, só quero falar dos pronomes pessoais. Pronome pessoal, o nome não é à toa, né, galera? Pessoal porque se refere a uma pessoa. Só que quando eu falo em pessoa, não é necessariamente pessoa ser humano. Porque se eu falo, esta caneta é minha, ela é minha. Caneta é uma pessoa? É. Terceira pessoa. Pessoa de quem eu falo. Esquece na língua portuguesa, no processo de comunicação, que pessoa tem a ideia de ser humano. Não. Pessoa do discurso. Qualquer assunto é terceira pessoa. Eu posso falar sobre um objeto, sobre um fato, qualquer coisa que eu falar sobre vira terceira pessoa. Beleza? Pode ser uma pessoa, um objeto, um tema, qualquer, é terceira pessoa. Então, quando a gente fala em pessoas no português, eu estou falando de 3 pessoas. Eu, pessoa que fala, o enunciador. Tu, pessoa com quem eu falo, o receptor, meu interlocutor, pessoa com quem se fala. Ele ou ela, terceira pessoa, pessoa de quem se fala. Plural, eu e mais alguém somos nós. Tu e mais alguém sois vós. Ele ou ela, mais alguém são eles ou elas. Por que eu estou falando isso? Esses pronomes que eu acabei de mencionar, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, eles são os pronomes pessoais retos, que vocês conhecem antes mesmo de ouvir falar em pronome na vida. Por quê? Porque lá no início vocês estudavam, lembra que vocês estudavam verbos? E a conjugação era muito simples, você só conhecia presente, passado e futuro? Lembra disso? Pois então, nesse caso você usava os pronomes retos para conjugar os verbos. Lembra disso? Andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Traduzindo, percebeu que os pronomes retos que estão aqui no cantinho que a gente colocou, eles são utilizados para conjugarem os verbos? Eles são utilizados para conjugarem os verbos. Nesse caso, galera, eu quero dizer que pronome pessoal reto, ele vai exercer a função de sujeito da oração. Pronome pessoal reto tem como principal papel exercer a função de sujeito. Ele pode até exercer a função de predicativo do sujeito, mas isso é um caso bem específico. Se eu falo professor, sou eu é predicativo do sujeito. Mas basicamente, papel de pronome pessoal reto, função exercida pelo pronome pessoal reto é de sujeito. Pois então, quando eu tento colocar o pronome reto como complemento, eu vou ter um problema. Eu não posso falar ela ama eu amo tu, ele ama ela, vai dar problema. Por quê? Para isso, para exercer esse papel de complemento, existem outros tipos de pronomes pessoais, que são os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos são esses aqui, ó. Esses são os pronomes retos que estão em preto ali, bonitinho. PR, pronome reto, tá, gente? Em preto ali, bonitinho pra vocês. Os pronomes pessoais oblíquos estão aí no quadro. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo.
se, consigo, o, a, lhe, nos, conosco, vos, convosco, se, consigo, você da frente, os, as, lhes. Bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Isso, estava na frente dele. Certo? Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Os pronomes oblíquos, eles são divididos em dois grupos. Átonos e tônicos. Você deve lembrar dos termos átonos e tônicos. Quando estudou sílaba, lembra disso? Sílaba átona, sílaba tônica? Pois então, quando eu falo tônico, lembra que a sílaba tônica era a sílaba mais forte? Então, isso quer dizer que o átono é mais fraco. Então, esses pronomes aqui no quadro que estão destacados em vermelho, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Cadê? Pra cá. Lhes, aqui, ó. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Beleza? Esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Por que são átonos? Porque realmente na hora de serem pronunciados eles são mais fracos. Você não fala ela me ama, ela me ama. Você não fala eu te amo, eu te amo. Você não fala ele se machucou, ele fala se machucou, ele se machucou. Tem sempre eles são mais fracos foneticamente. Eu lhe, entendeu? Eu lhe entreguei. Perde. Ele nos viu, ele nos viu. Perceberam? Já os que estão em azul são os pronomes oblíquos tônicos. Está aqui, ó. Em verde, pronome oblíquo átono. Em azul, pronome oblíquo tônico. Uma característica fundamental do pronome oblíquo tônico, também para vocês saberem, é que eles obrigatoriamente sempre serão preposicionados. Vamos pegar, por exemplo, o mim. Aqui, ó. Ela gosta de mim. Ela se referiu a mim. Ela confia em mim. Ela quer sair comigo. Percebeu que comigo, contigo, consigo já tem o conjunto? É a fusão do com o pronome tônico. Comigo, contigo, consigo e assim vai. Todo pronome oblíquo tônico, além de ser mais forte foneticamente, ele sempre será preposicionado. Certo? Tranquilo? Muito bom. Por que eu estou falando isso, galera? Prestem bastante atenção no que eu tenho para dizer para vocês. Pronome reto exerce o papel de sujeito. O oblíquo, ele obviamente vai exercer papel de quê? Eu vou botar lá em cima, ó. Complemento. Os oblíquos podendo ser átonos ou tônicos. Quando eu falo em colocação pronominal, eu estou falando exatamente dos átonos. São eles que eu vou usar. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. São eles que eu vou utilizar baseado no elemento que é o verbo. A partir daí, o importante é você saber onde colocar cada um deles. Antes disso, aproveitando que a gente está falando sobre os pronomes pessoais, eu quero resolver uma situação importantíssima, que é o uso dos pronomes pessoais, eu e mim, né? Porque isso cai em prova doidado. E tem gente que fala assim, eu nunca entendi isso, nunca consegui entender isso, vamos resolver isso então de uma vez por todas? Eu e mim, vamos fazer o seguinte, aqui ó, me ajuda. Certamente para eu contar a verdade será difícil, certamente para mim contar a verdade será difícil. Bom, acredito eu que muita gente, nessa hora, vai botar o eu, porque carrega consigo a ideia de que mim não conjuga verbo, mim não é índio. Não é isso? Pois então, galera, é eu. Desculpa, é mim. Mas aí o eu é para contar, eu, mim não conta. Gente, preste atenção. Eu até me equivoquei aqui porque eu sempre falo assim, o mim só pode ser complemento. Aí você fala assim, mas Rian, mim não conjuga verbo, tá ali perto. Mas galera, vamos interpretar a frase? Interpreta comigo, vai. O que será difícil, hein? Contar a verdade. E contar a verdade será difícil? Para quem, hein? É para mim? Ora, gente, percebeu quando a gente começa a colocar tudo na ordem, fica tudo mais fácil de perceber? Certamente, adjunta adverbial. Galera, muita gente fala assim, Rian, mas aí não é pro eu ser sujeito no contar? Galera, não, porque nesse caso, para mim,
É o complemento. Lembra que mim é complemento? O eu é sujeito. O mim é complemento. Complemento do adjetivo difícil, porque se é difícil para alguém. E se é para alguém, é complemento. Eu não posso usar o eu vou usar o mim. Entendeu isso? Ah, mas não deveria ter uma vírgula aqui, ó, bem aqui, ó. Galera, se eu pusesse essa vírgula aí, ninguém ia errar. Todo mundo ia botar o para mim de cara, porque ia estar separando do verbo contar. Mas essa vírgula, ela não é obrigatória, por isso que eu não botei. Entendeu isso? O fato de ser um complemento nominal deslocado, a vírgula, eu até poderia botar, para mim, contar a verdade será difícil. Tira a vírgula. Para mim, contar a verdade será difícil. Não tem diferença alguma. Só ganha um pouquinho mais de ênfase. Mas a informação é a mesma. Então, para mim. Estas palavras são para eu falar ou para mim falar? Galera, interpreta a frase. Nesse caso, o termo que eu colocar aí vai ser sujeito ou complemento? Se você perceber, ela pergunta, quem é que vai falar no evento de fim de ano? Não sou eu. Essas palavras são para. Esse para aí, gente, está na intenção de indicar a finalidade das palavras. E qual é a finalidade? Alguém falar. E quem vai falar? Eu. Nesse caso, eu sim é sujeito do verbo falar, que nesse caso está subordinado pela preposição. Beleza? Não é o sujeito que está subordinado pela preposição para. É a oração inteira. O para está aí para trazer a ideia de finalidade. Perceberam isso? Então lembra, o eu só pode ser sujeito, o mim só pode ser complemento. Entre eu e ti deve haver melhor solução, ou entre mim e ti deve haver melhor solução? Analisa bem. Lembrando, o eu só pode ser sujeito, o mim só pode ser complemento. Qual é o certo? Eu ou mim? Vejam só. Se você analisar bem a frase, eu acredito que muita gente vai botar mim. Por quê? Mim e ti, né? Combina mais, né, Ria? Essa coisa do combina me irrita tanto. Galera, vamos para um lado que vocês já conhecem. Deve haver melhor solução. O haver aí, analisa bem, interpreta bem. Haver tem sentido de existir. Haver com sentido de existir, você conhece isso, não conhece? Galera, quando o haver tiver sentido de existir, existe uma regra. É um caso de oração sem sujeito. Ora, galera, se é um caso de oração sem sujeito, para e pensa comigo, vai. O eu só pode ser sujeito. E a oração não tem sujeito. Eu vou usar eu ou mim aí, gente. Claro que só pode ser o mim, gente. Se a oração é sem sujeito e o eu só pode exercer papel de sujeito, como é que eu vou botar o eu aí? Mentira. Vai nessa linha. Raciocina bem. Pensa na frase como um todo, que teu problema às vezes é pensar só no espaço, só na lacuna. Perante eu e você pode acontecer qualquer coisa, ou perante mim e você pode acontecer qualquer coisa? Analisa. Vamos lá. Analisou bem? Repete comigo. O eu só pode ser o quê? Sujeito. Repete. O eu só pode ser o quê? Sujeito. E o mim só pode ser complemento. Galera, pensa bem. Pode acontecer qualquer coisa. Gente, o que pode acontecer? Repete pra mim. Se eu pedisse pra você botar essa frase na ordem, como é que seria? Vai. Qualquer coisa pode acontecer. Concorda comigo que qualquer coisa é o sujeito da forma verbal pode acontecer? Sim ou não, gente? Qualquer coisa pode acontecer. Galera, se eu já tenho um sujeito, que é o qualquer coisa, e o eu só pode ser sujeito, pensa bem, analisa. Eu já tenho um sujeito na oração, qualquer coisa, daqui, ó, bonitinho. Qualquer coisa pode acontecer. Se o eu só pode ser sujeito, mas a oração já tem um sujeito, eu tenho certeza que aqui muita gente colocou eu. Por quê? Porque combina com você. Aqui tá de matar. Ser humano. Eu tô falando o tempo todo, não vai porque combina aqui, nada a ver essa coisa de combinar. Eu, sujeito, mim, complemento. Se eu já tenho sujeito, galera, só pode ser mim. Só pode. Ai, mas ficar feio. Dane-se. Pelo amor de Deus, não é a regra. É determinada. O eu só tá ali para conjugar, só pode estar sendo utilizado para conjugar verbo. E aí você vai e coloca ali perante eu e você,
Porque combina? Aí, mas perante mim você é feio. Não tem problema. Está exercendo o papel de complemento. Pensa bem. Todos foram até mim. Depois, todos foram até eu. Eu acho que a resposta é automática. Agora você sabe explicar? Quando falo que todos foram até mim, todos se aproximaram de mim, ideia de destino, não é isso? De mim. Agora, todos foram até. Esse até concorda comigo que tem ideia de inclusive? Inclusive eu fui. Concorda comigo que aqui você subentende a presença de um verbo que é totalmente necessário de ser repetido, uma vez que todos foram, já é verbo ir? Para que eu vou repetir o verbo? Todos foram até eu fui, porque eu vou repetir o verbo ir? Está implícito. Mesmo assim, o eu é o quê? Sujeito do verbo. É isso que eu quero que vocês entendam. Apesar de existir regra, tudo começa na interpretação. Não adianta só você ficar decorando regra, botando regra para fora, se você não entende o que está sendo informado. Entende? Muitas vezes você vai por um caminho porque combina. Em que momento existe a regra do combinar? Não existe. Entende? O que eu quero é que vocês analisem o papel do termo dentro da oração. Como o que a informação está passando, o que a oração está informando, e aí você usar os termos adequadamente. Beleza, galera? Então, por favor, cuidado, porque isso é uma situação que realmente derruba mó galera em provas de concurso. Beleza, galera? Vamos seguir em frente? Ó, agora sim vamos entrar na situação de colocação pronominal. Galera, próclise, mesóclise e ênclise. Tudo baseado em relação ao verbo. Vejam só. Quando o pronome pronome oblíquo precede o verbo, ou seja, o pronome vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Me observou enquanto trabalhava. Agora, se eu falo observou-me, observem que o pronome sucede o verbo. Precede, me observou. Observou-me, o pronome sucede o verbo. Se sucede, é um caso de ênclise. Agora, mesóclise é um caso cada vez menos utilizado na língua portuguesa, mas que ainda está na regra, então a gente tem que saber. É quando o pronome vem dentro do verbo. Isso só ocorrerá quando eu tiver verbos no futuro. Mostrarei para vocês todos esses casos a partir de agora. Mas antes, ainda tem uma situaçãozinha muito importante que eu devo mencionar. O que acontece? No português do Brasil, pare e pensa bem no seu cotidiano. Você usa mais o quê? Próclise, mesóclise ou ênclise? Analisa comigo. O que você mais usa no dia a dia? Não é a próclise? Com certeza, deixa eu bater esse papo com você, trocar uma ideia bonita com você. Com certeza você fala assim, vem cá, me empresta teu lápis. Ah, me dá um abraço. Nossa, te amo. Não usa muito isso? Você jamais fala empresta-me, dá-me, amo-te. Não é verdade? Pois então, esses 3 exemplos que eu dei, me empresta, me dá, te amo, vocês sabem que isso está errado normativamente falando, né? Que isso não está de acordo com a norma culta. Sabiam disso, né? Porque a primeira regra básica de colocação pronominal é: não se inicia uma oração com pronome oblíquo átono. É errado. Foge à norma. Entenderam isso? Primeira regra básica: não se inicia uma oração com pronome oblíquo átono. Show? Tranquilo? Posto isto, observem bem. Eu quero mostrar para vocês uma comparação de como é no português de Portugal. Lá em Portugal, a prioridade, o uso mais tradicional é da ênclise. Por exemplo, vamos lá. Lá em Portugal é muito comum falarem: minha namorada mata-me se eu demorar. Aqui a gente fala o quê? Minha namorada me mata. Muda de sentido? Não. Ambas estão certas, tanto na norma de lá quanto na norma de cá. Lá eles falam: dá-me um cigarro. Aqui a gente fala o quê? Me dá um cigarro. Aqui não tá legal. Aqui tá fora da norma. Isso me dá a possibilidade de levantar um assunto fundamental. O que acontece?
Lembrem-se que quando um texto cai na prova, muitas vezes as bancas adoram explorar a intenção do autor. Qual o objetivo dele utilizar a língua daquela forma? Então, por exemplo, na literatura brasileira, com o surgimento do modernismo, um dos principais objetivos desse estilo de época, do modernismo, era quebrar as características do parnasianismo. O parnasianismo era um estilo de época muito preso a regras básicas, clássicas, como métrica no poema, rima, rebuscamento de palavras e principalmente a norma culta sendo obedecida. O parnasianismo era muito conhecido como a arte pela arte, ou seja, falar bonito e às vezes não falar muita coisa. Não tinha muito conteúdo. O modernismo chegou quebrando isso tudo. Palavras rebuscadas, vamos usar palavras mais populares. Muitas rimas, vamos tirar essas rimas. Métrica, acaba com métrica. A gente está falando tudo dentro da norma, vamos falar como a gente fala no cotidiano. Um poema muito marcante daquela época é esse aqui, ó. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Pronominais. Na verdade, eu acho que se eu ficar maior vai até melhor. Não, vou sair da frente, ó. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, vai, me dá um cigarro. Galera, isso aqui tá dentro da norma? Não. Nesse caso nós temos, deixa eu ver se foi no grandão jogando aqui pro lado. Ah, bonitão, olha lá. Me dá um cigarro aqui, deixa eu tirar o braço. Me dá um cigarro. Perceberam que aí eu quebro a norma? Rian, isso não é erro. Galera, mas aí tem uma intenção. Quebrar o que diz a gramática do professor e do aluno do mulato sabido. O que diz a gramática do professor e do aluno do mulato sabido? Dê-me um cigarro. Só que isso é pouco utilizado no português do Brasil. Então vamos acabar com essa formalidade que a regra determina. Vamos falar um português mais próximo do nosso. Porque se a gente fala dê-me um cigarro, é mais próximo de Portugal. Me dá um cigarro. Deixa disso, camarada, deixa disso. Sejamos menos formais. É a interpretação do texto, qual é a intenção do autor. Isso muitas vezes cai em prova contextualizado no enunciado. Então eu posso gerar uma... Ah, mas aí não é questão de literatura, é uma prova de concurso? Ué, se eu contextualizar, qual é o objetivo do autor do texto ao utilizar a próclise no início do verbo? Quebrar a norma. Licença poética. A intenção do autor é essa. Quebrar a norma para expressar a sua visão acerca do uso da norma culta no Brasil. Entenderam isso? Então, galera, é importante que vocês entendam, além da regra, qual é o objetivo. Por isso que a gente trabalha muito a questão da interpretação juntamente com a gramática. Uma outra coisa, por exemplo, que ainda é regra no Brasil, falei agora há pouco no outro slide. Mesóclise. Gente, quem usa mesóclise? Então, são tão raras as situações de mesóclise. Você vê isso num texto bíblico, você vê isso eventualmente em um texto jurídico, que também tem sido cada vez mais raro. Talvez a situação mais formal, e mesmo assim está sendo cada vez menos formal, convite de casamento, sabe aqueles convites antigos que diziam assim, a cerimônia a realizar-se-á é o máximo que se você aproxima de mesóclise. Então o que acontece? É uma crença de que isso um dia vai acabar, justamente pela questão do desuso. Que dia isso vai acabar? Não sei, não tenho a menor ideia. Isso pode acabar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, enfim. Mas o fato de ser cada vez menos utilizada a língua portuguesa, isso acaba um dia caindo em desuso. Então o que acontece? Tanto é que já temos possibilidades de uso além da mesóclise. Vou mencionar isso agora. Por exemplo, ó, no Brasil algumas formas de colocação são arcaísmo. Lá em Portugal diz isso, eu entregar-te-ei a medalha da ordem. Verbo no futuro, entregarei a ti. Aqui no Brasil a coisa é tão pouco utilizada, é tão em desuso, que já é permitido em verbos no futuro que pedem a mesóclise assim, ó, eu te entregarei. Entende? Na verdade, no cotidiano, a gente, se você parar para pensar, a gente pouco usa verbo no futuro, já percebeu isso? Eu jamais falo eu estudarei para Paulo, você fala eu vou estudar. Fica tranquilo, professor, eu farei o exercício, você fala eu vou fazer. Então aí provavelmente você falaria, eu vou te entregar a medalha da ordem. Ou eu irei te entregar. Agora, quando eu falo eu te entregarei,
Nesse caso, você perceba que a gramática já está abrindo uma possibilidade que é em verbos do futuro. Desde que não seja no início da oração, eu posso usar a próclise para verbo no futuro. De tão pouco utilizada que é a mesóclise, a gramática já está abrindo a possibilidade de nós usarmos a próclise com verbos do futuro. Então, cada vez mais é importante que a gente compreenda que, sim, existem normas a serem cumpridas. Porém, se não entendermos a questão do uso, a coisa realmente fica um pouquinho mais complicada. Então, entender colocação pronominal, vocês vão ver a partir do próximo bloco como é muita regra a ser decorada. O próximo bloco, então, é regra o tempo todo. Agora, toda essa introdução foi para mostrar para vocês que muito varia de acordo com o uso, com o contexto, com as situações empregadas na língua portuguesa. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Tem muito mais coisa pela frente. Vamos que vá!